Olá, estudante, sou o professor William Jones e no tema da aula de hoje vamos trabalhar as questões que ficaram para casa do tema 7, ordenação e comparação de valores. Então vamos lá. A primeira questão que ficou para casa é a questão do pratique em diversos contextos, número 1. O que ele nos pergunta? Os exercícios físicos são recomendados para um bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contando em minuto. Aí ele pergunta para a gente, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Para a gente fazer essa análise, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a divisão entre o tempo e o número de quilocalorias. Porque, por exemplo, se ele gasta no número 1, deixa eu colocar aqui a caneta, se ele gasta no número 1 20 quilocalorias em 10 minutos, a gente tem que fazer a divisão, a gente vai descobrir quanto que ele gasta por minuto. Então, no número 1 vai ser 20 sobre 10, no número 2 vai ser 100 sobre 15, no número 3 a razão vai ser 120 sobre 20, no número 4, 100 sobre 25 e, por fim, no número 5, 80 por 30. Para a gente, então, encontrar qual dessas ela tem o maior consumo, é só a gente fazer a simplificação de todas essas frações e comparar qual é a maior. Então, simplificando a número 1, a gente vai ter 2, a número 2 a gente vai ter 20 terços, a número 3 a gente vai ter 6, a número 4 a gente vai ter 4 e a número 5 a gente vai ter 8 terços. Analisando todas essas razões, a gente ainda tem que conseguir comparar essas frações, porque do jeito que ela está, tem números inteiros, mas também tem números fracionários. Para a gente então definir corretamente elas, vamos converter essas que estão apenas na forma de fração irredutível para número decimal. 20 dividido por 3, a gente tem que a mesma coisa aqui, 6 vezes 3, 18, abaixo 2,0, e vai dar novamente 6, então vai dar a dízima periódica 6,66. Já a número 5, 8 dividido por 3 é a mesma coisa aqui, 2, que vai ficar 6. Não precisamos nem continuar a conta, por quê? Eu sei que independente da vírgula que vai ter depois do 5, ele ainda vai ser um número pequeno. Então, comparando todos, o maior resultado, a maior razão vai ser a número 2. Ou seja, a atividade que apresenta a maior razão é a número 2, consequentemente, é a letra B a indicada para esta resposta. Vamos agora para a questão número 2. A número 2 nos fala o seguinte: segundo experiências, dicas e pesquisas, para evitar os consumos desnecessários, calcula-se que cada pessoa, em uma festa de aniversário infantil, consome 12 salgadinhos, 4 doces, 100 gramas de bolo e 500 ml de refrigerante. Sabendo que a organização dessas festas se baseia em um número total de convidados, e independente das preferências de cada um, assinale o que for correto. Na número 1, ele fala o seguinte: 1 cento de salgadinhos custa R$ 45. Então, para 50 convidados, apenas o custo desse produto já será maior do que 280. O próximo: para receber 30 convidados, são necessários 3 kg de bolo, 120 doces, 360 salgadinhos e 15 litros de refrigerante. E agora a número 4, 1 kg de bolo custa R$ 25. Então, para 60 convidados, apenas o custo desse produto já será maior do que 160. Agora na 8, 1 litro de refrigerante custa R$ 4. Então, para 80 convidados, apenas o custo desse produto será R$ 160. Então, a gente tem que fazer cada uma dessas análises e calcular quanto que vai ficar para cada situação dessa e se ela bate com o que foi dito para a gente. Então, vamos analisar a número 1. Ele nos fala o quê? Que 1 cento de salgadinhos custa R$ 45. A gente sabe que cada pessoa consome 12 salgadinhos, ou seja, para a gente saber o total consumido de salgados, é só multiplicar 12 por 50. 12 vezes 50 é a mesma coisa que 600. Então, quanto que ele vai gastar no total? Cada cento é R$ 45. Se ele tem, e cada cento no caso é 100, né? Quanto então ele vai gastar no total? Se 100 salgadinhos ele paga 45, para 600 é só multiplicar 45 por 6, que é a mesma coisa que
6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 4, 24, com 2, 27. Então, ele vai gastar R$270. Ele falou o quê? Que o custo será maior que o 280. Ou seja, a número 1, ela é falsa, porque o valor que ele vai gastar, na verdade, será inferior. Vamos agora analisar a segunda. A número 2, eles nos falam essas informações que a gente já leu, e então a gente tem que pensar o quê? Para 30 convidados, ele deve gastar com bolo 30 vezes 100 gramas, que isso vai resultar em 3.000 gramas. 3.000 gramas equivalem a 3 quilogramas de bolo. Sobre os docinhos, a gente vai ter que multiplicar 30, colocar do de docinhos. 30 vezes 4, que vão ser igual a 120 docinhos. Para salgadinhos, ele vai gastar o quê? S de salgadinhos. 30 vezes 12, que é igual a 360 salgadinhos. E para, finalmente, os refrigerantes, ele vai ter o quê? 30 vezes 500 ml, que isso é igual a 15.000 ml, ou seja, 15 litros de refrigerante. Então, a gente fazendo essa análise de tudo que foi gasto e comparando com as informações que ele nos deu, a gente tem o quê? Que de fato todas essas informações batem. Ou seja, a número 2 ela é verdadeira. Vamos agora para a informação número 4. Na número 4, a gente tem que fazer aqui análise do número total de convidados e a parte do custo. Vamos analisar. Para 60 convidados, ele deve comprar 6 kg de bolo. Como cada quilo de bolo custa R$25, então 1 quilograma é igual a R$25. Então o valor final será 6 vezes 25. E 6 vezes 25 é igual a 150. 150 é menor do que 160, ou seja, essa informação já é uma inverdade, já não bate com o que ele nos disse. Vamos então finalmente para a questão número 8, a parte número 8 dessa questão número 2. Vamos analisar se ela é verdadeira ou não. Para 80 convidados, ele deve comprar o quê? 80 vezes 500, porque no caso é a relação entre o custo do refrigerante. E o total a ser consumido, então é 80 vezes 500, que vai ser igual a 40.000 ml de refrigerante. Cada litro de refrigerante custa R$4. Ou seja, convertendo 40.000 ml para litros, a gente tem 40 litros. E 40 litros vezes 4 é igual a R$160, porque cada um é R$4. Ou seja, apenas o custo desse produto será de 160. E de fato foi isso que a gente confirmou. Então, como resposta, a gente tem falsa verdadeira e falsa verdadeira. Para o número 3, ele fala o quê? Numa aldeia com 400 habitantes, 70 já tiveram febre amarela, 140 já tiveram dengue e 40 já tiveram dengue e febre amarela. Considerando que P é o número de habitantes dessa aldeia que não teve nenhuma dessas doenças e Q é o número de habitantes que teve apenas uma dessas doenças, assinale o que for correto. Então aqui a gente tem uma sequência de relações e a gente tem que analisar então e entender o que é P e o que é Q. Aqui a gente tem um total de habitantes, alguns que tiveram febre amarela, outros dengue e alguém que teve 2. Sempre que você analisar uma sequência de dados que tem uma intersecção, ou seja, há informações em que as pessoas tiveram essas duas situações, a gente pode indicar isso na forma de diagrama. Então vamos fazer aqui um diagrama, o primeiro círculo e um segundo círculo. O primeiro vai ser sobre febre amarela, então vou colocar F de febre, e o segundo D de dengue. Para a gente completar esses dados, a gente tem que pensar o quê? Quantos tiveram, de fato, dois tipos de problemas, essas doenças. A primeira, ela então, que a gente vai colocar, vai ser esse do centro aqui. Qual é a interseção entre febre amarela e dengue? 40 pessoas, ou seja, no centro vai ser 40. Quantos já tiveram febre amarela? 70. Se eu já sei que 40 desses que estão aqui tiveram febre amarela, de 40 para 70, a gente tem 30, ou seja, completamos essa primeira parte. Já para a parte da dengue, é só analisar o quê? 140 já tiveram dengue. Se 140 já tiveram dengue, e eu sei aqui que tem 40 nessa interseção, então sobram apenas 100 para ficar nesse espacinho. Então a gente tem 100 aqui. Se a gente for analisar esse total, que está no diagrama, 40 mais 30 vai ser igual ao que? 40, 50, 60, 70, ou seja, 170 pessoas já foram acometidas por alguma dessas duas comorbidades.
No total de pessoas da aldeia, a gente tem 400. Então, quantos não tiveram nada de problemas? A gente vai ter 400 menos 170. Fazendo essa subtração, a gente tem o quê? 0, 7, 8, 9, 10, 3 e 2. 230 pessoas não tiveram nada. Então, nenhuma das comorbidades, vou colocar aqui. Então, a gente agora pode fazer uma análise dessas diferentes situações que nos foram dadas. E a gente pode, então, confirmar qual é correta e qual é incorreta sobre o que é nos dado. Na primeira situação, a gente tem que pensar o quê? P é o número de habitantes que não teve nenhuma dessas doenças. Então, 230 é igual a P. E Q é o número de habitantes que teve apenas uma das doenças. Ou seja, 100 mais 30, por que apenas uma das doenças? 100 tiveram febre amarela e 40 tiveram febre e dengue. 100 tiveram dengue, 40 tiveram febre e dengue. Ou seja, o valor de Q é igual a 130. Agora a gente pode fazer essa análise. P ao quadrado é maior do que 50 mil? P é a mesma coisa que 230. 230 ao quadrado é, se você fizer a multiplicaçãozinha no cantinho, em rascunho, de fato esse valor é maior, então a primeira é verdadeira. Para a segunda, o valor de Q está entre 100 e 140. A gente definiu que Q é 130, ou seja, também é verdadeira. Agora a parte do número 4. A gente sabe que o valor de Q é 130. Para ser divisível por 3, basta que a gente olhe um número, some os seus algarismos. Se essa soma de algarismos for um número divisível por 3, ou ela dê 3, 6 ou 9 de cara, a gente fala que é divisível. 1 mais 3 é 4, ou seja, já não passa pela regra de divisibilidade por 3, então essa afirmativa é falsa. Agora a última, o P está entre 240 e 260. A gente sabe que o P é 230, então 230 é menor que 240, então essa daqui também é falsa. Nessa 4, ele pede para a gente analisar as situações e afirmar qual é verdadeira ou falsa. Um reservatório armazena um determinado tipo de líquido, cujo volume é registrado conforme o tempo passa. As vazões desse líquido que entram e que saem desse reservatório são variáveis com o tempo. Em um determinado intervalo de tempo, iniciando em 0 e terminando em t, isso é um intervalo fechado, ou seja, considera-se tanto o 0 e o t. O esboço do gráfico representa o volume do líquido, Vt, no reservatório em função do tempo, foi o seguinte. Então a gente tem esse gráfico aqui, a vazão 0 e a vazão máxima, o tempo 1, o tempo t que é o final, o tempo 2, e aqui a gente pode pensar no tempo 0. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que, na primeira afirmação, ele fala o quê? O volume do líquido no reservatório apenas cresceu durante o intervalo de tempo observado? Ele apenas cresceu durante o tempo de intervalo? Vamos pensar o seguinte. Há uma diminuição do volume máximo para esse volume T aqui. Ou seja, o volume atingiu seu máximo no tempo T2 e a partir daí ele foi diminuindo. Então essa afirmação ela é inverdade. Não ocorreu isso. Ela aumentou, mas também diminuiu. Então ele não apenas cresceu. Viram como a palavra apenas fez sentido para a gente definir como decisiva para ser uma inverdade? Agora vamos pensar na alternativa B. Não havia líquido no reservatório no instante inicial da medição. Isso é o quê? Isso também é falso logo de cara. Por quê? Se a gente observar aqui no instante 0, no instante inicial, ele tinha um volume. Aqui é V0 porque é volume inicial, mas não porque é 0. Por quê? O eixo do volume é esse que está de pé. Se ele fosse 0, essa linha teria que ter começado aqui embaixo, logo na origem do gráfico. Então, por isso que a letra B também é falsa. A letra C. A vazão de líquido que saía do reservatório era maior do que a vazão de água que entrava no intervalo de tempo T1 e T2? Vamos analisar. Conforme o tempo passa, essa vazão ela está fazendo o quê? Ela está aumentando. Se ela está aumentando, por mais que acabe saindo água, ela está entrando mais do que sai. Então, a gente pode entender o quê? Que essa informação também é falsa. Relendo a alternativa, ó, a vazão do líquido que saía era maior do que a que entrava. Se ela saía mais do que entrava, conforme passasse esse tempo, ela teria o quê? Que ir reduzindo. Mas aconteceu foi o contrário, ela continuou aumentando. Então, ela saía menos e entrava mais em relação a essas duas ideias de vazão. Vamos para a letra D. A vazão do líquido que saía do reservatório, então que saía, era maior do que a que entrava
no intervalo t2 e t, de fato é isso. Ó. Observe que ela está reduzindo com o tempo. Se ela está reduzindo, na ideia de o que entra e o que sai, ela está saindo mais água do que entrando. Então, de fato, essa aqui é correta. Então, verdadeira. Agora, a última, a gente não precisaria nem analisar, mas vamos analisar. O reservatório parou de ser preenchido a partir do instante T1? Isso é falso. Por quê? Porque o gráfico ele continuou ó, sendo aumentado. Então, ela de fato estava sendo preenchido. Então, de fato, essa também é falsa. Observe que nessa questão a gente fez apenas análises gráficas. Observou o que estava acontecendo com o passar do tempo para tirar uma conclusão. Vamos então analisar a questão número 5. O IDH é uma medida usada para classificar países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. Vou colocar aqui os 5 países, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O país A recebeu um valor A, o país B, raiz de A, o país C, no caso o terceiro, A elevado a 1/3. O próximo, A ao quadrado. E por último, A ao cubo. Ele falou o quê? Que nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Para a gente poder fazer essa análise, a gente tem que lembrar desses números em forma da expressão conquistar ou com potências, que fica mais fácil para a gente analisar, porque aqui a gente tem uma raiz, certo? Então vamos só reescrever isso aqui como um expoente fracionário. Qualquer número ao quadrado é a mesma coisa que ele elevado a meio. Agora sim a gente pode fazer uma comparação deles, porque possui a mesma base e tem os expoentes ali fracionários ou inteiros. Ele falou pra gente que o menor valor é 0 e 1, ou seja, o valor de A é maior do que 0 e menor do que 1. Ele também disse que nenhum desses países zerou, ou seja, 0 não vai ser considerado para nenhum deles. E nenhum deles também teve o número 1 como máximo. Quando a gente tem qualquer número com potências, a gente pode fazer uma seguinte comparação interessante. A base, então, de todos eles vai ser um número decimal. Vai ser 0, alguma coisinha. E isso vai ser elevado ao expoente que foi dado, que é 1, meio, 1/3, 2 e 3. Quando a gente vai analisar essa relação, sempre que existe uma base decimal, ou seja, está entre 0 e 1, e não considera, no caso, nem o 0 nem 1, o maior número, ou seja, a maior resposta, ela vai ser sempre o que tiver o menor expoente a essa relação. Você pode até fazer o exemplo. Pega uma calculadora, coloca, por exemplo, 0,2. Eleva ao número 1, 2, 3 e depois eleva isso a uma fração também, ou eleva a um número decimal. Você vai observar que quanto menor for esse expoente, maior vai ser a resposta final. Comparando, então, os expoentes, a gente tem 1, meio, 1/3, 2 e 3. Desses expoentes, o menor deles é o do terceiro país. 1/3 é menor do que todos os anteriores. Consequentemente, o país que obteve o maior IDH é o terceiro país, letra C. Vamos então analisar a questão número 5. O IDH é uma medida usada para classificar países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. Vou colocar aqui os 5 países, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O país A recebeu um valor A. O país B, raiz de A. O país C, no caso o terceiro, A elevado a 1/3. O próximo, A ao quadrado. E por último, A ao cubo. Ele falou o quê? Que nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Para a gente poder fazer essa análise, a gente tem que lembrar desses números em forma da expressão conquistar ou com potências, que fica mais fácil para a gente analisar, porque aqui a gente tem uma raiz, certo? Então vamos só reescrever isso aqui como um expoente fracionário. Qualquer número ao quadrado é a mesma coisa que ele elevado a meio. Agora sim a gente pode fazer uma comparação deles, porque possui a mesma base e tem os expoentes ali fracionários ou inteiros. Ele falou que o valor de A
Ele falou pra gente que o menor valor é 0 e 1, ou seja, o valor de A é maior do que 0 e menor do que 1. Ele também disse que nenhum desses países zerou, ou seja, 0 não vai ser considerado para nenhum deles. E nenhum deles também teve o número 1 como máximo. Quando a gente tem qualquer número com potências, a gente pode fazer uma seguinte comparação interessante. A base, então, de todos eles vai ser um número decimal. Vai ser 0, alguma coisinha. E isso vai ser elevado ao expoente que foi dado, que é 1, meio, 1/3, 2 e 3. Quando a gente vai analisar essa relação, sempre que existe uma base decimal, ou seja, está entre 0 e 1, e não considera, no caso, nem o 0 nem 1, o maior número, ou seja, a maior resposta, ela vai ser sempre o que tiver o menor expoente a essa relação. Você pode até fazer o exemplo. Pega uma calculadora, coloca, por exemplo, 0,2. Eleva ao número 1, 2, 3 e depois eleva isso a uma fração também, ou eleva a um número decimal. Você vai observar que quanto menor foi esse expoente, maior vai ser a resposta final. Comparando, então, os expoentes, a gente tem 1, meio, 1/3, 2 e 3. Desses expoentes, o menor deles é o do terceiro país. 1/3 é menor do que todos os anteriores. Consequentemente, o país que obteve o maior IDH é o terceiro país, letra C. A próxima questão, ela seria essa daqui, do Elabore Sua Rota. Contudo, a gente já resolveu essa mesma questão no tema 3, interdependência em funções. Então, caso você chegue nela e não se lembre de como resolvê-la, pode consultar novamente o material de estudo e verificar que ela é a mesma questão que a gente já trabalhou anteriormente. Consequentemente, vamos para a questão número 2. Na questão número 2, ele fala o seguinte: a concentração C em partes por milhão ppm de certo medicamento na corrente sanguínea após T horas de sua ingestão é dada pela função polinomial C de t é igual a menos 0,05t ao quadrado mais 2t mais 25. Nessa função, considera-se t igual a zero, o instante em que o paciente ingere a primeira dose do medicamento. Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 horas da manhã em uma segunda-feira. Então, esse foi o instante inicial que ele tomou lá, 11 horas na segunda-feira. A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela primeira vez? Para isso, a gente tem que fazer o quê? Calcular o menor valor de t para que o C de t seja igual a 40. Com isso, a gente tem o quê? 40 é igual, fazendo a substituição, no caso, na fórmula que a gente encontrou ali. É igual a menos 0,05t ao quadrado mais 2t mais 25. Com base nisso, a gente pode então começar a organizar essa expressão colocando 40 do mesmo lado da igualdade que está o restante das informações. Então, isso vai ficar igual ao quê? 25 menos 40. Consequentemente, a gente tem como função para a gente trabalhar, como equação, 0,05t ao quadrado mais 2t menos 15 igual a zero. Com isso, a gente pode resolver essa equação pelo método de Bhaskara, né, como a gente tem aqui o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Agilizando um pouquinho, mas vocês podem aplicar lembrando que Bhaskara é igual a menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, ou você pode fazer o delta separado, como vocês preferirem. A gente vai ter como duas raízes dessa equação, T1 e T2, como 10 ou 30. Então, a gente vai encontrar o quê? 10 horas ou 30 horas. Ele falou que ele quer que a gente precisa de quando ele vai consumir isso pela primeira vez, ou seja, vai ser o menor valor possível. Consequentemente, a gente vai escolher as 10 horas. Se ele tomou o medicamento às 11 horas da manhã, 11 horas da manhã mais 10 horas equivale a 21 horas. 21 horas. Ou seja, ele vai tomar na segunda-feira às 21 horas, que é o equivalente às 9 horas da tarde. Pronto, resolvemos a equação. No caso da tarde eu falei pós-manhã, que é a noite. Agora para a letra B. Se o médico deseja prescrever a segunda dose quando a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingir seu valor máximo, para que dia da semana e horário ele deverá prescrever a segunda dose? A gente tem que pensar o quê? A equação do segundo grau, que representa essa situação, ela é igual ao C de t menos
C de t é igual a menos 0,05t ao quadrado mais 2t mais 25. Ela possui um valor máximo atingido onde? A gente tem que lembrar nos vértices da parábola. Como é que a gente pode encontrar o vértice da parábola? O valor de t, em que isso é o valor máximo. T é igual, vou colocar aqui letra B, t é igual a menos b sobre 2a. Por que isso, a gente vai encontrar isso? Essa função ela é dada o quê? Ela é dada pelo c de t, ou seja, uma concentração em função do tempo. Graficamente a gente vai ter o quê? C e t. Se ele quer saber a parte do tempo, então a gente vai ter que encontrar o quê? O xv. E o xv é dado por essa expressão, menos b sobre 2a. A gente tem que b vale 2 e a vale menos 0,05, que são os coeficientes dessa função. Então a gente pode fazer a substituição disso na fórmula. Então t é igual a menos 2 dividido por 2 vezes menos 0,05. Fazendo essas multiplicações, a gente tem menos 2 sobre menos 0,1. E fazendo essa divisão, a gente tem 20 horas. Se a gente tem 20 horas, o médico deverá prescrever a segunda dose para 20 horas após a primeira. Como ele tomou a primeira às 11 horas da segunda-feira, ele deverá tomar a segunda dose, então, na hora 11 mais 20. Ou seja, 11 mais 20 vai ser igual a 31. Só que a gente tem o quê? 31 horas, então passou de 24 horas e passou então de 1 hora. Então a gente pode subtrair isso por 24, que vai ser igual a 7 horas. Ou seja, ele vai tomar às 7 horas do dia seguinte. Como ele tomou na segunda-feira, então ele vai tomar nas 7 horas da terça-feira. Da terça-feira. Consequentemente, então essa é a resposta final dessa questão. As demais questões a gente vai resolver em sala, então revisem esse conteúdo, analisem com mais calma caso precisem. Qualquer dúvida, estarei à disposição.